na semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, não podemos deixar de falar que elas são vítimas de violência. A maior parte delas ocorrem dentro de casa. Você acha que a violência é só bater? Não. E para você que está aí nos assistindo, saber qual é o limite entre uma brincadeira e uma violência, nós vamos conversar agora com a delegada de Polícia Civil de Goiás, Paula Meotti. Bom dia, Paula. Bom dia, uma satisfação estar hoje no programa, conversando com todos. É uma semana muito importante para a gente, né, Paula? Então... Com certeza, eu acho que é uma semana muito relevante para discutirmos, né, alguns pontos importantes. Sim. Delegada, a senhora que esteve à frente da Delegacia de Combate à Violência contra a Mulher de Goiânia, aqui no estado de Goiás, conseguiu perceber que o agressor tem noção do crime que está cometendo? Olha, nós sabemos que a Lei Maria da Penha, ela já foi muito divulgada, né, ao longo dos anos e, de fato, ela tem um conhecimento abrangente. Contudo, em alguns pontos que são extremamente relevantes, eu percebo que o conhecimento da sociedade em geral e o próprio engajamento dela ainda tem muito a ser melhorado. Então, eu acredito que momentos como hoje, que a gente possa debater sobre o tema, discutir essas questões, são importantes para levar, de fato, o conhecimento ao maior número de indivíduos e que a sociedade como um todo possa participar mais dessas questões, porque nós sabemos que temáticas relativas à mulher ainda são muito presentes e são muito importantes, que nós precisamos avançar ainda dentro da nossa sociedade. Quantos por cento dos agressores voltam a cometer os crimes? Olha, isso depende muito. Nós sabemos que tem programas específicos, por exemplo, que trabalham com os agressores. Na própria DEAN, quando eu fui a delegada titular, nós tínhamos essa preocupação realmente, mesmo dentro da Polícia Civil, de trabalhar com essa prevenção, com a prevenção também e diminuirmos os números de reiteração, de reincidência da prática desse tipo de conduta. Então, nós tínhamos números excelentes de indivíduos que participavam dos grupos reflexivos. E esses grupos reflexivos era determinação judicial e mesmo antes de uma sentença condenatória. Então, muitos participavam do grupo de forma cautelar. E nós percebimos que a inserção desses indivíduos diminuía consideravelmente a reiteração delitiva. Então, existem programas que de fato repercutem muito favoravelmente nos resultados e nos índices da violência, mas infelizmente nós sabemos também que o número de indivíduos que voltam a praticar esse crime, ele é alto, né? Nós temos situações em que a própria mulher procura a delegacia em várias oportunidades, acaba se retratando mesmo após ter ofertado, né, a representação criminal, e aí muitas vezes essa mulher volta a ser vítima. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Existe um programa, eu vou simplificar, existe um programa que conscientiza esse agressor a não fazer mais essa agressão e em cima dessa pergunta, ele se toca disso e tenta se controlar? É isso? Sim, existem projetos estaduais, mas também dentro da própria delegacia de polícia, entendeu? Há uma determinação judicial para que esse indivíduo se submeta. E esse programa nós podemos nomear de grupos reflexivos, e em que esse agressor ele é chamado a observar essa conduta, chamado a observar esse ato, e aí diante de toda essa conscientização, nós percebemos que há sim resultados muito positivos, tanto de controle da violência, controle da raiva, porque a gente sabe que o manejo da raiva, a ausência, né, de sabedoria do manejo da raiva, ele é um fator muito relevante para a prática desse tipo de violência. Então, a partir do momento que esse indivíduo ele começa a ter instrumentos, ferramentas para lidar, para manejar a raiva, a gente já tem um avanço em seu comportamento. Nós também, durante esse grupo reflexivo, há toda uma sensibilização em relação à própria legislação. Então, o conhecimento da legislação ele é muito importante para que eles possam perceber, então, a sua conduta, o seu comportamento, o manejo dessa raiva, bem como a legislação. Então, isso tudo tem feito com que a gente consiga vislumbrar resultados muito, muito favoráveis.
Então tem como evitar a violência doméstica e tem como prevenir também? Existem muitos instrumentos que são, de fato, preventivos. Né? A gente sabe, muitos especialistas, eles apontam, por exemplo, a educação como um fator-chave, né? Inclusive a educação de meninos e meninas, para que tenham mais consciência realmente de seus papéis e da importância do respeito à integridade moral e física das mulheres. Então, isso pode ser repassado no ambiente familiar, doméstico, no ambiente escolar também, em instituições que não sejam governamentais. A igreja é um lugar extremamente relevante para se debater esse tipo de questão e onde pode ser repassado informações muito importantes para que os indivíduos entendam e consigam respeitar ainda mais a mulher, as suas posições, porque a gente sabe que muitos dos crimes relativos à violência contra a mulher, eles são pautados por uma dificuldade que esses agressores têm em respeitar o posicionamento dessas parceiras, em respeitar um posicionamento, por exemplo, de se separar, de deixar esse relacionamento, de um divórcio, de uma extinção de uma união estável. Então, muitos parceiros eles têm essa dificuldade e isso resulta em algumas situações em crimes de lesão corporal, em tentativas de feminicídio, até mesmo em feminicídios. Então, a gente sabe que esse fator, por exemplo, no momento da separação, é um dos pontos, os momentos de risco para mulheres, principalmente aquelas que estão submetidas a um relacionamento abusivo com violência. Então, a partir do momento em que isso é debatido enquanto sociedade, isso é repassado essas informações, tanto às mulheres quanto aos agressores, nós conseguimos sim perceber mudanças de comportamento e conseguimos, né, como reflexo dessa mudança de comportamento, reduzir as estatísticas da violência. Doutora, a primeira coisa que a gente imagina quando fala em violência, a gente pensa logo na agressão física. Existem outros tipos de agressões tão violentas quanto a física? Existem sim. A própria Lei Maria da Penha ela tem essa preocupação de nomear outros tipos de violência. Esse elenco que é trazido na própria legislação, ela não é taxativa, ou seja, a gente pode vislumbrar outros tipos de violência. Vários pesquisadores debatem, por exemplo, outras formas de violência que não estão contidas em lei. Só para exemplificarmos o que a nossa legislação prevê. Por exemplo, além da violência física, nós temos a violência moral, em que essa mulher muitas vezes é submetida a diversos crimes, como de injúria, calúnia, difamação. Nós temos a violência psicológica, em que através de perseguição, diminuição da autoestima, essa mulher ela vê a sua vida e a sua vida cerceada por parte desse parceiro, a convivência dela em sociedade, a convivência dela com os familiares. Nós temos a violência sexual, em que essa mulher é proibida ou obrigada a praticar certas condutas sexuais. Nós temos a violência patrimonial. Eu já tive caso, por exemplo, de mulheres muito bem instruídas, professoras universitárias, e que uma delas narrou que mensalmente ela repassava o salário dela integralmente ao companheiro, porque ele a convenceu de que ela não conseguia, de fato, administrar o próprio patrimônio. Então, é importante a gente, com esse tipo de exemplo, a gente demonstrar que, independente da camada social em que essa mulher está inserida, ela pode sim também ser vítima de uma violência, inclusive essa, que não é física, mas sim patrimonial. E aí nós temos, né, como já mencionado, a violência física, que talvez seja a que nós conseguimos melhor perceber, porque ela, né, impacta realmente na integridade, na saúde dessa mulher, e em algumas situações ela atenta contra a própria vida, né, contra a própria existência dessa vítima. Isso é lamentável. Doutora, eu aprendi que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Muitas coisas mudaram. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Sim, cada vez mais, inclusive política, né? Programas realmente visando as políticas públicas, traz a sociedade para debater essa questão e também estimula familiares, vizinhos, colegas de trabalho a tanto auxiliar essa mulher a conseguir quebrar o ciclo da violência e pedir ajuda, quanto também passar essas informações à polícia, né? Nós sabemos que muitas situações chegam ao conhecimento da polícia por meio de vizinhos que entram em contato e falam assim: olha, eu estou ouvindo gritos aqui da minha vizinha, eu acredito que ela está sendo vitimada pelo parceiro
parceiro, pelo marido, pelo companheiro, e eles entram em contato com a polícia, e a polícia, em alguns crimes, a polícia, para que ela possa agir, depende da vontade dessa mulher. Existem esses requisitos legais, então precisaria de uma representação, de um requerimento dessa vítima. Contudo, em outros, como a violência física, a tentativa de feminicídio, a polícia ela vai agir, vai se iniciar essa investigação, esse indivíduo ele pode ser inclusive preso em flagrante, mesmo que essa mulher manifeste expressamente o desejo dela de que ele não seja, né, investigado ou processado criminalmente. Olha só que interessante isso. Agora, doutora, como que a gente vai denunciar essa violência? Existem muitos canais, né? As vítimas, elas podem, e a gente sempre orienta que o primeiro passo é procurar uma delegacia da mulher mais próxima, né? Onde ela reside. Em algumas cidades do interior de Goiás não contam com delegacia da mulher, elas podem procurar as delegacias distritais, as delegacias municipais irão atendê-la da mesma forma, o procedimento é o mesmo, de solicitação de medidas protetivas, de investigação, encaminhamento dessa investigação a juízo. As pessoas podem fazer comunicação, como a gente mencionou muitas vezes, os terceiros, eles podem ligar, tem um número nacional bastante difundido, que é o 180. Nós temos canais das polícias mesmo, tem o 197, que é o canal da Polícia Civil, para recebimento de notícias, né, informações a respeito de ocorrências criminosas. Nós temos o Disque 100, quando envolve, por exemplo, meninas vítimas em diversas situações, especialmente algum tipo de violência, como violência sexual, violência física, crimes de maus tratos. Então nós temos canais nacionais e que funcionam 24 horas por dia para atender essa população, para que ninguém se cale, né, que as vítimas não se permaneçam, né, que essa situação de violência não se perpetue, mas que também outras pessoas que acompanham essa mulher possam participar e se envolver e pedir ajuda. Paula, uma expressão que eu ouço muito e que ela me dói muito é quando uma mulher, ela foi agredida de qualquer forma dessas que você falou, principalmente a física, e alguém pergunta: o que você aprontou? É triste ouvir esse tipo de pergunta, quando às vezes até eu já ouvi dizer de pessoas que vão na delegacia e um homem pergunta: o que você aprontou? É doído ouvir isso, não é? Com certeza, isso é um absurdo. A gente sabe que as mulheres ainda têm muito o que alcançar na nossa sociedade. Existe esse pressuposto de culpabilidade da própria mulher. Inclusive, nós mesmas mulheres, nós temos que fazer uma meia-culpa e admitir que muitas vezes nós julgamos as outras mulheres em vez de apoiá-las, imputamos a ela a responsabilidade por diversos crimes da qual ela foi vítima. A gente sabe que isso ocorre demais na violência doméstica, ou mesmo em violência em alguns bares, boates, em que mulheres são submetidas a algum tipo de constrangimento, algum tipo de crime, né, relativo à dignidade sexual. Então, de fato, a gente tem nós precisamos, né, avançar enquanto sociedade para a gente melhorar essa postura, porque isso reflete um pensamento machista que ainda está muito arraigado na nossa cultura e que, infelizmente, esse pensamento, em diversas situações, reflete na ocorrência de crimes contra as mulheres. Para finalizar, eu queria saber quantos % dos agressores voltam a cometer os crimes? Olha, é difícil, como eu falei, a gente dar estatísticas específicas a respeito disso, porque essa reiteração criminosa, ela é muito variável, a depender do crime, a depender de fato se houve, por exemplo, uma solicitação de medida protetiva ou não, se houve a manutenção, por exemplo, por parte dessa mulher no desejo de se retratar criminalmente, se esses indivíduos se submeteram a grupos, como eu mencionei, esses grupos reflexivos, têm tido realmente muito êxito em diminuir as estatísticas, né, de uma reiteração criminosa. Então isso é muito volátil. Mas, infelizmente, a gente percebe que muitos crimes graves têm um histórico, por exemplo, de violência pretérita. Os crimes como o de feminicídio, nós conseguimos levantar que, infelizmente, a maior parte das vítimas de violência doméstica, elas não chegaram a procurar a polícia, não chegaram a solicitar uma medida protetiva. Isso corresponde a 80%, muitas vezes 90% dos casos. Mas há um histórico, sim, de crimes que não foram comunicados à polícia nessa área. Então, de fato, é muito importante que as mulheres tenham conhecimento disso, para que elas entendam que, quanto mais elas se mantiverem nesse ciclo da violência, e a gente sabe que isso faz parte do
do próprio ciclo da violência, em que após uma agressão há uma reconciliação, uma promessa que de fato essa agressão, essa conduta criminosa não voltará a se repetir, mas é estudado isso por diversos especialistas que a chance que de fato essa conduta violenta volte a ocorrer, ela é muito alta. Caso não haja uma quebra nesse ciclo da violência, é muito comum que essa mulher volte a sofrer algum tipo de violência, volte a sofrer algum tipo de infração penal por parte desse parceiro. Então é importante que a mulher realmente não se cale e que no primeiro sinal de violência, ela de fato procure ajuda, procure a polícia, se oriente a respeito de quais medidas ela pode adotar para se proteger. A gente tem o ditado dentro da nossa casa, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né, doutora? Infelizmente, é isso que acontece. Muito obrigada pela sua participação, foi super legal, muito esclarecedor e um bom dia, uma boa Semana da Mulher. Obrigada igualmente, a todas nós.